Meus irmãos queridos, graça e paz, quero cumprimentar cada um de vocês, na certeza de que o Senhor está no nosso meio. Nós estamos fazendo aquilo que nós fazemos de mais importante como igreja de Deus, como povo de Deus, que é a reunião, que é a adoração. E eu me lembrei de um texto lá em Jeremias, capítulo 36, versículo 5, em que Jeremias deseja falar e levar uma palavra não só ao rei, mas às autoridades religiosas, aos sacerdotes daquele tempo. E ele diz para Baruque o seguinte: Baruque, eu estou encarcerado e não posso ir no templo do meu Deus. Vá lá por mim. Nós não estamos encarcerados no sentido do que o profeta Jeremias diz. Nós não podemos ir à casa de Deus porque nós estamos nesse período de quarentena, mas certamente o Senhor pode ir até a sua casa, o Senhor pode estar até você agora, e certamente juntos nós vamos adorar, cultuar e bendizer o nome do Senhor. Vamos orar, vamos buscar a presença do Senhor no começo desse culto. E eu convido você para que você o adore em espírito e em verdade. Que você busque ao Senhor com toda sinceridade de coração. E ainda que nós estejamos distantes uns dos outros, certamente nós estamos próximos porque estamos em Cristo Jesus. Estamos unidos pela fé, olhando para a cruz de Jesus, o nosso Redentor e o nosso Salvador, aquele que se deu por amor a nós, para nos tornar uma só família, a família da fé. Vamos orar juntos nesse momento, no começo desse culto. Deus eterno, nós bendizemos o Teu nome, porque temos o privilégio de nos unirmos como igreja do Senhor, juntamente com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Nos reunimos aqui, ó Deus, como igreja presbiteriana, Jardim Paraíso, como parte do Teu povo, reunido com tantos outros que fazem parte de outras igrejas, de outras comunidades, mas com o mesmo propósito, com a mesma intenção de glorificar, de exaltar, de cultuar ao Senhor. E nós pedimos, ó Espírito Santo, visita-nos, enche-nos da Tua presença, e que cada lar, cada casa, cada lugar onde essa palavra chegar, onde esse culto estiver acontecendo, que a glória do Senhor se manifeste nesse lugar, para que haja paz, para que haja alegria, para que o nome do Senhor seja glorificado e bendito sobre todo nome. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Certamente nós vamos ter um tempo abençoado. São todos muito bem-vindos e vamos juntos adorar e cantar ao nosso Deus. A terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te. Quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus.
totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus. És totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Esse é um momento especial no nosso culto em que nós separamos para consagrar a Deus aquilo que temos, consagrar a Deus os nossos bens. Há um texto escrito por Salomão, Provérbios capítulo 3, versículos 10 e 11, em que Salomão nos exorta a honrarmos ao Senhor com os nossos bens, com as primícias das nossas sendas, e aí ele nos promete abençoar com abundância os nossos celeiros, nos dá tudo quanto nós necessitamos. Nós precisamos aprender a honrar a Deus, cultuar a Deus com aquilo que Ele nos deu. E fazemos isso quando nós usamos muito bem aquilo que nós temos nas nossas mãos. Quando usamos os nossos recursos para que nós mesmos sejamos abençoados, supridos nas nossas necessidades, usarmos bem para abençoar outras pessoas, mas nós também honramos a Deus quando nós separamos parte disso e consagramos entregando os nossos dízimos e as nossas ofertas. Nós presencialmente iríamos e teríamos um momento para irmos juntos lá na frente, fazermos a consagração das nossas ofertas, dos nossos dízimos, mas hoje nós podemos fazer a mesma coisa em casa. E se você desejar, se você se sentir à vontade ou desafiado, você pode fazer a mesma coisa através de uma transferência eletrônica, através das informações que estão aí, e certamente o nome do Senhor será honrado e glorificado, e você abençoará a nossa igreja. Desde já, nós agradecemos a Deus pela sua vida. Que o Senhor te abençoe, no nome de Jesus. Medo tens que o adversário vai vencer. Luz te falta e onde estás não podes ver. Abra o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abra o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti nascer. Tu não tens ainda fé no Salvador. Deus não ouve as tuas preces com favor. Abra o coração que Cristo vai entrar e o sol em ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abra o coração que Cristo vai entrar, deixa o sol em ti nascer. Queres ir andando alegres para o céu, ignorando o negro e tenso véu. Abra o coração que Cristo vai entrar e o sol em
ti raiar. Deixa a luz do céu entrar, deixa o sol em ti nascer. Abra o coração que Cristo vai entrar. Deixa o sol em ti nascer. Olá, irmãos, graça e paz a todos. Antes de nós orarmos, eu gostaria que os irmãos abrissem lá na primeira carta de João, capítulo 5. Nós iremos ler apenas um versículo, que é o versículo 4. 1 João, capítulo 5, versículo 4. E diz assim: O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Temos visto as pessoas que estão ao nosso redor, por causa desse vírus, ansiosas, preocupadas, deprimidas, e não apenas as pessoas que estão ao nosso redor, mas as nações de maneira geral, sem saber o que fazer, extremamente preocupadas com o dia de amanhã. E nesses dias de quarentena, temos visto notícias ruins, pois o aumento da pornografia tem sido extremamente elevado, o desejo por suicídio ele tem aumentado, depressão e tantos outros problemas que afetam as pessoas. E a minha oração nesses últimos dias tem sido não para que Deus livre a sua igreja desse novo vírus, desse coronavírus, mas para que Deus preserve a sua igreja fiel a Ele mesmo. A minha oração, e eu convido os irmãos para que orem comigo, é para que Deus possa livrar o seu povo desses males que a quarentena tem causado, para que o Senhor possa guardar a igreja dele fiel a Ele mesmo, possa guardar a igreja dele em santidade, em pureza e em fidelidade a Ele. Eu convido então os irmãos para que orem comigo nesse sentido. Senhor nosso Deus e Pai, queremos Te dar graças, ó Deus, não apenas pelas vitórias, pelas conquistas e pelas bênçãos, mas também queremos Te dar graças pelas lutas, pelas dificuldades que temos enfrentado nesses últimos dias. Oramos para que o Senhor não nos livre, Deus, desse vírus, mas para que o Senhor possa guardar o Teu povo, que o Senhor possa guardar a Tua igreja fiel a si mesmo. Oramos para que o Senhor possa fortalecer o irmão que porventura estiver fraco, que o Senhor possa dar alegria àquele que estiver triste, que o Senhor possa dar esperança àquele que já está sem esperança, e que o Senhor possa, Deus, dar fé àquele que está sem fé. Guarde, Senhor, o Teu povo. Preserve-o, Deus, fiel a si mesmo. Guarde-o, Senhor, e livre-o desses tantos pecados que temos visto nesses últimos dias, para que possamos viver uma vida de santidade, uma vida de fidelidade ao Senhor, para que as pessoas que estão ao nosso redor, aquelas, ó Deus, que não o conhecem, aquelas que ainda não se renderam ao Senhor, que ao olharem para nós, possam ver Cristo em nós. Esta é a nossa oração e é assim que nós oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Depois de termos cantado, orado, intercedido pelo nosso país, intercedido pela nossa cidade, intercedido por você mesmo, nós queremos convidar você para um momento de reflexão e meditação na Palavra de Deus. No calendário cristão, hoje é o Domingo de Ramos. É o dia em que nós celebramos e que nós lembramos quando Jesus entra em Jerusalém e ele é aclamado como rei, como Messias esperado, aguardado e prometido.
Eu quero convidar você para ir acompanhando a leitura do texto que nós vamos fazer, e vamos fazer paulatinamente. E nós vamos usar 2 textos que falam a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém. Nós vamos usar o Evangelho de João e nós vamos usar parte do Evangelho de Lucas, tendo em vista que essa história é narrada pelos 4 evangelhos. Mas nós vamos usar apenas João e Lucas, vamos usar João e citar um texto, uma parte de Lucas, para que nós possamos refletir a respeito dessa história. João, capítulo 12, a partir do versículo 12, nós encontramos o seguinte, e eu leio na versão A Mensagem, que diz assim: no dia seguinte, uma imensa multidão que havia chegado para a festa soube que Jesus estava entrando em Jerusalém. Eles tiraram ramos das palmeiras e saíram para encontrá-lo, aclamando: Hosana, bendito é ele que vem em nome de Deus, sim, o Rei de Israel. Jesus cavalgava um burrinho, como se lê nas Escrituras: não temas, filho de Sião, vejam como chega o seu rei cavalgando um burrinho. Essas palavras são a introdução narradas pelo apóstolo João, falando a respeito da entrada de Jesus em Jerusalém, inaugurando a sua última semana de ministério, quando no final de semana, na sexta-feira, ele seria crucificado para redimir o pecado do povo. Nós conhecemos a caminhada de Jesus, 3 anos de ministério, ensinando os discípulos, preparando os discípulos, anunciando o evangelho do reino de Deus, curando enfermos, libertando os cativos do diabo. E agora Jesus vai culminando o seu ministério para Jerusalém, para que se cumprisse todo o propósito redentivo de Deus em Cristo Jesus. O que nós encontramos aqui, primeiro, é a celebração do povo. Jesus entra em Jerusalém e é aclamado. Ele é proclamado como aquele que era de fato esperado como grande redentor de Israel. É claro que eles aguardavam um redentor, aquele que libertaria Israel do poder de Roma, do poder político de Roma. E no coração de Deus e nos propósitos de Deus, na verdade, o projeto de Deus é muito maior do que livrar Israel de Roma. É livrar as pessoas de todo o cativeiro espiritual, das obras das trevas, das obras do inferno, que distancia o homem de Deus. Jesus entra na cidade, é exaltado, é aclamado, há uma grande celebração, há uma grande festa. Mas é interessante que aí eu vou lá para Lucas, capítulo 19, e leio 3 versículos apenas, dos versículos 41 a 44, em que Lucas vai narrar um detalhe que João não narra, mas é muito interessante. Quando, no meio nessa chegada de Jesus, Lucas percebe um detalhe, Lucas registra um detalhe que faz toda a diferença. Lucas registra e diz assim: quando Jesus viu a cidade, ele chorou por causa dela e disse: se você ao menos tivesse reconhecido esse dia e entendido quanto seria bom para você. Mas agora é tarde, o que vem por aí é guerra, o cerco e a opressão virão por todos os lados. Vocês e seus filhos serão esmagados, nenhuma pedra ficará intacta. Tudo isso porque você não reconheceu Deus, nem o recebeu quando ele veio em pessoa. Jesus, ao entrar na cidade, é interessante que Jesus desce ali pelo Monte das Oliveiras, um lugar onde se vê a cidade quase toda, é uma visão muito bonita de Jerusalém, onde se tem uma visão muito bonita daquilo que era o templo de Jerusalém. E Jesus, olhando aquela cidade magnífica, extraordinária, ele olha para Jerusalém e chora por ela, E Jesus chora por Jerusalém por 2 coisas. A primeira razão é porque Jesus aqui, ele fala a respeito da destruição de Jerusalém pelo Império Romano alguns anos depois. A cidade seria completamente destruída.
A cidade seria queimada, o templo seria derrubado, aquela cidade seria completamente desfigurada da sua glória. Mas Jesus chora também não só por causa da destruição da cidade. Jesus chora porque Deus visitar aquela cidade nele, Jesus, e ele mesmo diz: e vocês não reconheceram a visitação de Deus. Vocês não reconheceram que Deus veio visitar vocês e vocês perderam esse grande privilégio, essa grande oportunidade de salvação. Eu quero chamar a atenção porque, na verdade, aqui nós vemos algumas coisas interessantes para a nossa realidade hoje. Nós olhamos para o nosso país, olhamos para a nossa cidade, olhamos para o mundo e choramos por causa daquilo que nós estamos vivendo nos dias atuais. Estamos vendo aí as nações mais poderosas do mundo, Estados Unidos, Alemanha na Europa, Itália, Espanha, países com um grande poder econômico, mas as pessoas perdidas, contando os seus mortos aos milhares. Nós vivemos um tempo em que nós choramos pelas cidades, choramos pela nossa cidade, por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão perdendo seus empregos, por aqueles que estão passando por dúvidas, por aqueles que estão com medo, por aqueles que não têm como visitar os seus pais, os seus avós, sair daqui para visitar os que estão distantes. E certamente nós podemos chorar por isso, mas ao mesmo tempo não é o lamento mais significativo. O lamento mais significativo é quando um povo, ou quando pessoas deixam de aproveitar a visitação de Deus, não reconhecem o mover de Deus, o caminhar de Deus no meio do povo, o caminhar de Deus na cidade, querendo abençoar, querendo restaurar, e o povo volta as costas a Deus, perdendo a grande oportunidade de redenção e de salvação. Certamente nós precisamos pensar nisso. Num momento como esse em que nós choramos pelos prejuízos causados aí pelo Covid, será que não deveríamos chorar também pela condição espiritual das pessoas, daquelas pessoas que nós amamos, daquelas pessoas que conhecemos, mas que negam a Jesus como Salvador e Redentor das suas vidas, que não experimentam do cuidado de Deus sobre eles? E sobre nós mesmos, porque muitas vezes Deus fala ao nosso coração, Deus trabalha na nossa vida e nós voltamos as costas àquilo que Deus está fazendo em nosso favor. Que as nossas lágrimas sejam pela miséria, pelas dificuldades, pelas aflições, pelas enfermidades, pelas lutas, mas que jamais seja um choro ou um lamento por não termos aproveitado as oportunidades de Deus para a nossa própria vida. Não apenas as oportunidades de nos tornarmos prósperos ou termos experiências novas, mas principalmente de termos perdido a oportunidade de andarmos na presença do Senhor. Jesus chora então pela cidade, mas ele caminha, e ele caminha. Voltamos para João, e aí Jesus vai dizer, e que Jesus vai falar: nesse momento o mundo está em crise. Satanás, o governante desse mundo, será expulso, e eu, quando for levantado da terra, atirarei todos a mim e os reunirei ao meu redor. E o texto registra dizendo, e ele disse isso para mostrar como ele iria morrer. Duas afirmações de Jesus. A primeira delas: o mundo está em crise. Não preciso falar, não preciso acrescentar muita coisa a esse respeito. O mundo está em crise. Talvez uma das crises globais mais sérias que qualquer um de nós tenhamos vivido, a não ser aqueles que talvez tenham vivido na época da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, mas em nenhum outro momento da história recente do mundo vivemos uma crise globalizada como a que nós estamos vivendo. E aí Jesus vai falar uma coisa muito importante: Satanás, o governante desse mundo, será expulso. No meio da crise do mundo, nós não podemos nos esquecer de que há um poder que age para o mal, de que há um
poder que age para agravar a crise, de que há um poder que age para a miséria humana, para a destruição humana. E nós temos que ter plena consciência da realidade, da pessoalidade de Satanás, o anjo de luz que foi expulso do paraíso porque afrontou a Deus, porque quis roubar de Deus a sua glória, não quis se submeter à vontade de Deus e por isso ele rebelou-se contra o Eterno. E ele foi expulso da presença de Deus e a partir daí tornou-se inimigo de Deus e daqueles que amam a Deus. Precisamos ter consciência, queridos, de que nós enfrentamos e vivemos um tempo de batalha espiritual, de luta espiritual. Não são simplesmente opções políticas diferentes, formas diferentes de governo ou de dirigir a economia de um país. Nós estamos em franca batalha e luta espiritual. E a maior luta espiritual que nós enfrentamos contra o diabo e contra o inferno não tem a ver com a questão da enfermidade física, não tem a ver com a questão da miséria econômica, não tem a ver necessariamente com a perda de emprego das pessoas, não. A maior luta, a maior batalha espiritual que nós enfrentamos é aquela que envolve a nossa mente e o nosso coração. O nosso coração e a nossa mente são os campos de batalha que o diabo se apresenta para nos destruir. A destruição não começa fora de nós, começa dentro de nós. Por isso nós precisamos ter consciência de que nós estamos nessa batalha espiritual. Mas ao mesmo tempo, Jesus vai nos trazer aqui uma palavra de esperança em que ele vai dizer, não, mas esse governante do mundo vai ser expulso. E vai ser expulso como? Vai ser expulso quando? E aí Jesus deixa claro, quando eu for levantado da terra. Quando eu for levantado da terra, eu vou atrair as pessoas a mim. E Satanás, o governante do mundo, será expulso. Por quê? Porque ele não terá lugar nem na mente, nem no coração daqueles que se aproximarem e daqueles que reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. E aí as pessoas e a multidão perguntam para Jesus, por que o Filho do Homem precisará ser levantado? É a pergunta que nós encontramos no versículo 34 aí no Evangelho de João. Por que o Filho do Homem precisa ser levantado? O Filho do Homem precisa ser levantado, porque como o primeiro homem lá em Gênesis capítulo 3, olhando para uma árvore desobedeceu a Deus, foi expulso da presença de Deus e daquele lugar que simbolizava todas as bênçãos que Deus tinha para aqueles que ele criara. Agora, o segundo homem, Jesus Cristo, veio ao mundo para restaurar essa humanidade caída. Ele agora precisa ser crucificado ali no fruto da árvore, na madeira, de onde a cruz é construída, para que ali fosse levado toda a culpa da raça humana. Jesus entra gloriosamente em Jerusalém, mas ele sabe que no final de semana ele será crucificado a pedido e sob pressão do próprio povo que agora o aclama como rei, mas que na quinta-feira vai clamar, crucifica-o, crucifica-o, sem saberem, portanto, que eles estavam de fato fazendo com que o cumprimento das promessas de Deus se realizassem. Agora deixe-me dizer uma coisa. O fato de Jesus ir à cruz não significa a ausência de amor de Deus, mas significa exatamente a maior revelação do amor de Deus a nós, realizado em Cristo Jesus. Depois, João termina essa narrativa da sua entrada em Jerusalém, de versículos 35 e 36, Jesus disse, por um breve tempo, a luz ainda estará entre vocês. Andem nessa luz, para que a escuridão não os destrua. Se vocês andam no escuro, vocês não podem saber para onde estão indo. Se têm a luz, creiam na luz. Então a luz estará dentro de vocês, brilhando na vida de cada um, e vocês serão filhos da luz. Ou seja, vocês brilharão como os filhos da luz. E depois de acabar de falar, Jesus procurou um lugar
para se esconder. Essas são as últimas palavras de João nessa narrativa. Eu queria terminar com essas palavras finais de Jesus. E a grande ênfase de Jesus aqui é luz. Por um breve tempo, a luz estará entre vocês. Jesus está entre nós, ainda que espiritualmente, mas ele permanece entre nós e nós precisamos estar atentos a essa presença de Jesus. E por causa disso, Jesus vai dizer: andem nessa luz, andem na luz, não andem nas trevas, andem na luz, andem com Cristo Jesus, andem em Cristo Jesus, para que as trevas não os destruam. Depois ele vai dizer: se vocês andam na luz, creiam na luz. Jesus está dizendo: creiam em mim, eu sou o Filho do Homem que serei levantado como Filho do Homem no sacrifício em favor de cada um de vocês. Creiam, creiam. Tenho plena convicção de que aí se cumprem os propósitos salvíficos de Deus em favor da sua vida. E aí depois ele vai dizer: então a luz estará dentro de vocês. A luz estará dentro de vocês. Não é apenas uma luz para seguirmos, mas é a nossa própria vida. Não tendo como separar Jesus, a realidade de Jesus, a pessoa de Jesus, de quem nós somos, porque Ele estará dentro de nós, Ele estará em nós, e por causa disso nós vamos refletir essa luz daquele que está em nós. O grande desafio do Evangelho é que nós possamos de fato não apenas andar na luz, receber a luz, crer na luz, mas andar na luz, refletindo a glória de Deus nos dias que nós estamos vivendo. Eu termino, queridos, com alguns desafios aqui. O que nós aprendemos com esse texto? Primeiro, assim como Jesus reconheceu, nós também reconhecemos. O mundo está em crise e choramos e lamentamos por isso, mas nós olhamos isso com propósitos determinados por Deus, para que no meio das trevas, no meio da crise, no meio das lutas, no meio das tempestades, nós possamos olhar a luz que só Jesus pode conceder àqueles que o amam e àqueles que o reconhecem como Salvador das suas vidas. Reconhecendo nisto a soberana ação de Deus na história humana. Deus está no controle de todas as coisas. Quando Jesus entra em Jerusalém e que ele é aclamado como rei, Deus estava no controle da história de Jesus. Quando Jesus é levado até o Monte Calvário para ser crucificado, Deus continua no controle da história de Jesus da mesma forma. E da mesma forma, o Senhor está no controle da história quando ele ressuscita dos mortos. O fato de estarmos vivendo dias terríveis, dias de crise, não significa que Deus não esteja no controle da nossa história. Deus está controlando a história e Ele quer nos usar para que através de nós a glória dele se manifeste no mundo em que Ele criou. Portanto, se temos essa convicção, devemos agir e devemos viver confiantemente nesse Deus que controla a nossa vida e controla a nossa história. Num Deus que sabe o que estamos vivendo, num Deus que traz luz ao mundo e luz aos nossos olhos, para que com os olhos abertos nós possamos observar quais são os planos, quais são os propósitos de Deus para a minha própria vida. Quais são os propósitos de Deus para a minha própria existência. Blaise Pascal, grande matemático, ele escreveu o seguinte: há um vácuo na forma de Deus em todas as vidas que só Deus pode preencher. Se você está sentindo um vazio no seu coração nesses dias em que você talvez não esteja indo para o trabalho, ou não esteja indo para a academia, ou não esteja fazendo aquilo que você gosta de fazer, não pense que são estas coisas que estão produzindo um vazio no seu coração. Pode ser exatamente a ausência da luz do mundo no seu coração e você encontra-se em trevas. E só Deus pode preencher esse vazio no nosso coração. Quanto ao mais, queridos, que a nossa atitude
seja uma atitude de confiança, de dependência, uma atitude responsável diante da situação que nós estamos vivendo, mas mantendo sempre os nossos olhos em Jesus Cristo, Salvador e Senhor da nossa vida. E aí nós convidamos para que a luz de Cristo Jesus brilhe cada vez mais em nós e através de nós. Veja a luz do Senhor que brilha, bem no meio das trevas brilha. Jesus Cristo é a luz deste mundo, nos acorda de um sono profundo. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Eis que chego ao teu trono incrível, mais finito ao intangível. No teu sangue precioso eu ouso entrar, minhas sombras da alma vem dissipar. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Contemplando tua majestade, teu reflexo em nossas faces, cada dia de glória em glória, mostrem sempre a tua história. Brilha em mim, brilha em mim, brilha Jesus, mostra ao mundo a luz de Deus Pai, Espírito de Deus, vem refúgio em nós, faz transbordar sobre os povos tua graça e perdão, vem ordenar que haja luz, ó Senhor. Olá, meus queridos irmãos aí do Jardim Paraíso. É um privilégio a gente poder estar junto agora neste domingo, quando a gente chega ao final deste culto de adoração, de dedicação das nossas vidas e de serviço ao nosso Deus. Nós aqui nos lembramos de vocês com muita saudade, sempre orando por todos vocês, orando pelo pastor Jonatas, orando pelo conselho e pedindo que os irmãos continuem a abundar na graça e no conhecimento e na bênção do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Querido Deus e Pai, vivemos neste mundo tempos de transformação, tempos de luta, tempos conturbados, ó Deus, e sentimos como que fomos pegos de surpresa. Mas a nossa confiança, ó Deus, não está nas mudanças do tempo, não está na força do braço do homem. Nossa confiança está no Senhor. O Senhor é o mesmo, ontem, hoje e o será para todo sempre. O Senhor é a rocha da nossa salvação
E Cristo é o fundamento sólido em cima do qual a nossa vida, agora com o Senhor, ó Pai, está estabelecida. Obrigado por todas as promessas de que somos herdeiros por meio do Teu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Oramos, ó Deus, pelo Teu povo, pela Igreja Presbiteriana do Jardim Paraíso. Oramos pelo ministério, pelo pastorado, pelos presbíteros, por todas as lideranças, ó Deus, e cada membro individual da Tua Igreja aí. Que o Senhor os proteja e guarde, que o Senhor os sustente e livre do mal, que o Senhor os abençoe, ó Deus, não de conformidade com os anseios do nosso coração, porque o nosso coração pode ser enganoso, mas de acordo com o Teu plano e propósito de abençoar o Teu povo e de fazer o Teu povo crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Oramos, ó Deus, por uma semana abençoada, frutífera, uma semana de aprendizado na nossa caminhada com o Senhor, como discípulos de Jesus Cristo. E pedimos, ó Deus, que aqueles cujo coração estão ansiosos, ou amargurados, ou deprimidos, ou receosos por causa de toda essa situação inusitada causada pela epidemia, que o Senhor, ó Pai, ministre a Tua paz, e que o Senhor, a cada um de nós, que o Senhor nos faça lembrar de que a terra se aquieta, para que a gente saiba que o Senhor, e somente o Senhor, é Deus. Despede o Teu povo na Tua paz, ó Deus. Guarda-os, livra-os, sustenta-os na Tua presença. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações, as bênçãos do Espírito Santo de Deus, repousem sobre vós e convosco permaneçam, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês. Um grande abraço. Meus queridos, nós estamos terminando o nosso culto. E mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, louvar ao Senhor pelo tempo que você dispensou em participar do culto conosco, aí no conforto da sua casa ou em algum outro lugar. E o meu desejo é que de fato Deus esteja abençoando grandemente você que é da igreja, você que é de outra igreja aqui de Botucatu mesmo, você que talvez não frequenta nenhuma igreja ou é de outra cidade, que a graça do Senhor o alcance grandemente. Eu quero agradecer também ao Carlinhos Falsetti, que participou conosco, que atendeu o nosso convite de poder participar no culto de hoje. E eu quero convidar você, inclusive, para ir lá no YouTube dele, curtir a página dele lá, ele está precisando disso. Muito obrigado, Carlinhos, que Deus abençoe a sua vida. E agradecemos também ao reverendo Alberto por ter participado lá da Escócia, enviando a sua oração, a sua bênção, o seu abraço para essa igreja, em que ele foi um dos pastores fundadores. Que a nossa palavra é que Deus o abençoe grandemente aí na Escócia, no seu ministério, a sua família, guardando vocês da mesma forma de todo o mal. Queremos lembrar que nós temos os nossos eventos presenciais suspensos até segunda ordem, mas vamos nos falando por aqui, sempre aos domingos de manhã, o culto infantil, e às 19 horas o nosso culto para a igreja toda e outras comunicações que temos feito nos nossos canais de mídia social. Que Deus o abençoe, tenha uma semana cheia da bênção e da graça do nosso Deus.